213 milhões de pequenos tiranos, liberdades individuais em risco, censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria, até espiritualmente, mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, disse a ministra Carmen Lúcia em sentença do Supremo Tribunal Federal. A recente declaração da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, durante julgamento sobre responsabilidade de redes sociais, em que afirmou que não se pode permitir que nós estejamos numa agora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, ao justificar sua posição favorável a mudanças que ampliam a responsabilização das plataformas por conteúdos postados por usuários. Essa frase, além de polêmica, demanda uma análise crítica sob a ótica da liberdade individual, dos riscos à democracia e do papel do Estado. Generalização perigosa, tirania e o indivíduo. A fala da ministra parte do pressuposto de que, sem regulação rígida, qualquer cidadão seria potencial pequeno tirano, propagando discurso de ódio ou desinformação. Esse raciocínio ignora a essência do Estado democrático, a defesa intransigente do indivíduo, a menor e mais fundamental minoria existente. Quando o Estado rotula toda a população como ameaça em potencial, abre-se espaço para a restrição de liberdades e para a justificação de controles cada vez mais rígidos sobre a expressão e circulação de ideias. Na tradição democrática, a proteção do indivíduo contra arbitrariedades, inclusive do Estado e de suas instituições, é fundamento que sustenta as liberdades civis, entre elas a liberdade de expressão, o direito de ir e vir e a autonomia de pensamento. O paradoxo: 11 grandes tiranos. Se todos os cidadãos seriam, segundo esse raciocínio, pequenos tiranos a serem controlados, resta a pergunta: não seria o Supremo, com 11 ministros sem mandato popular, os verdadeiros grandes tiranos ao definir unilateralmente os limites da liberdade para toda a sociedade? O perigo de tal abordagem não está apenas na ampliação do conceito de tirania ao nível do indivíduo comum, mas na concentração do poder de decidir o que pode ou não ser dito nas mãos de uma minoria não eleita, fragilizando os pilares do pluralismo e da isonomia democrática. Censura, abominável e antiética. A censura é abominável, imoral e antiética por sua própria natureza. Ao limitar a liberdade de expressão, sob o argumento de contenção das tiranias individuais, corre-se o risco de instaurar uma nova tirania estatal, agora respaldada por discursos de proteção coletiva. Restrições à livre manifestação devem ser sempre excepcionais e fundamentadas em valores objetivos, não em suposições sobre o potencial de dano de cada cidadão. Decisões nesse sentido preocupam, pois podem ser o início de um caminho perigoso em que toda divergência é suspeita e toda crítica é ameaçada. A afirmação da ministra inverte o princípio democrático ao colocar o indivíduo como ameaça e, assim, justificar intervenções que podem ferir irreversivelmente as liberdades individuais. Defender a liberdade de expressão, em sua amplitude, é proteger a sociedade de qualquer tipo de tirania, coletiva ou estatal. Mais do que nunca, a menor minoria, o indivíduo, precisa ser defendida, pois restringi-lo é atacar a própria democracia. Censura não pode ser caminho. Todo poder, seja dos 213 milhões ou dos 11 ministros, deve ser limitado pelos direitos fundamentais.